bastante, né, o caso do Danilo aí com a Juliana. Ele tem um posicionamento dele e a gente vai assistir esse vídeo, então a gente vai ouvir esse vídeo, esse diálogo do Danilo Gentili aí, que ele fala por um tempinho sobre essa questão aí envolvendo a Juliana, né? Então vamos entender os pontos, né, que ele está falando sobre isso, né? Por que ele falou só agora e também o que isso traz, né, de novo em toda essa situação. Toda apareceu na imprensa, eu particularmente não ia me manifestar pelo seguinte: o que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota, a Juliana que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente e me fez, de certa maneira, fez acusação, é uma acusação que ela faz. E é completamente mentira do que ela falou. O que acontece que a Juliana falou no último vídeo dela é que ela ignora alguns fatos. Você viu, né? O Danilo disse abertamente aqui que é completamente mentira o que a Juliana falou. Então, automaticamente aqui ele já diz, ela é uma mentirosa, né? É isso que ele tá falando. Se ele falou que é completamente mentira, então vamos entender aqui o que aconteceu. A linha do tempo, que fazem toda a diferença para a narrativa que ela tá contando, tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica, que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Isso aqui é uma... Eita lasqueira! Olha... O Danilo falou assim, vou mostrar conversas telefônicas, vou mostrar tudo aqui para tirar a situação a limpo, né, do que aconteceu, supostamente do que aconteceu. Quando ele diz das gravações, foi igual o Guilherme falou aqui no TikTok, a Juliana não tinha noção que ele teria esses áudios, né? Porque geralmente no celular da gente, a gente acaba apagando muita coisa quando vai passando o tempo, seja para liberar a memória, né, do celular, seja para alguma coisa nesse sentido. Agora, você não imagina que alguém vai ter um áudio teu guardado de mais de 7 anos, gente. 7 anos com a pessoa guardando o seu áudio ali, né? Porque para algum momento isso pode valer a pena para você se defender, né? Mas a gente perguntou também, né? Será que ele pensou que isso ia acontecer em algum momento, assim? Porque nesse mesmo vídeo aqui o Danilo vai falar o seguinte, que falou, ainda bem que ele não havia tocado na Juliana, porque se ele tivesse tocado ele também estaria respondendo por crime, né? Então assim... ele mostra que áudios pode salvar ou destruir você, dependendo do contexto. A defesa, porque o meu nome é citado, não é a defesa ao Otávio Mesquita, não é apoio a Juliana, não é um ataque a Juliana, não é um ataque ao Otávio Mesquita, não é um ataque a Juliana, não é uma defesa a Juliana, não é uma defesa ao Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa, que a Juliana agora acrescenta na história, tá bom? Eu acho importante eu fazer isso porque eu tenho aqui algumas conversas que eu não queria expor, tá? Então vamos lá. Vamos começar vai ficar comprido o vídeo, hein? Vamos pôr do começo. As pessoas sempre me perguntam por que a Juliana saiu do programa. Eu vou começar por aí, tá bom? De um tempo pra cá, a Juliana começou a externar que não gostava mais de fazer parte do programa, que não queria estar no programa, que não gostava do programa. Ela começou a fazer jogo dos pontinhos, começou a fazer... Importante aqui, o Danilo tá falando o seguinte, ele tá falando que ela, a partir de um determinado momento, ela não queria mais estar no The Noite.
Eu acreditava que ela queria fazer parte do The Noite ainda, que ela estava participando do Jogo dos Pontinhos ou em outros programas da casa ali do SBT, e que ela estava contente. De alguma forma, isso ela estava tendo uma visibilidade maior, mas que ela gostaria de ficar no programa dela. Um caso disso, né, que a gente tem, é a própria Cariúcha. A Cariúcha vai em todos os programas do SBT, mas ela tá ali no Fofocalizando, que é o programa que ela é apresentadora, né? Quando eu vi essa situação, eu pensava também a mesma coisa com a Juliana, porque realmente eu vi que antes dela sair do SBT, tinha uma movimentação nela, né? Ela ia em vários programas e sempre com o jeito dela alegre, espontânea, né? Sorrindo, se divertindo ali. Então, pra mim, tava tudo bem. Nossa, tá tudo ótimo, né? Mas então, segundo o Danilo que tá falando aqui pra gente, ela não queria mais estar no The Noite, né? Ela não queria e já tinha deixado isso externalizado mesmo, né? Externalizado mesmo aí pros diretores e pro próprio Danilo. Vem pra cá, outros programas da casa, e acho que ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Eu nem a recrimino por isso, porque depois de 10 anos no mesmo programa, você fica de saco cheio mesmo. O Murilo Couto foi embora porque quer fazer coisa diferente. 10 anos é muita coisa, né, gente? Imagina, 10 anos você trabalhando num programa. O Danilo fala também que ele se reinventou, né? Ele fala assim, inclusive ele teve que se reinventar pra ele não enjoar do próprio formato do programa. Ainda também, não sei se vocês viram, que tem uma polêmica envolvendo o Danilo, que ele diz assim, que ele não... Tipo, ele tem o interesse de sair do The Noite, mas ele não queria sair porque as pessoas iriam ficar desempregadas, né? Tem essa fala dele também. Mas enfim, vamos voltar aqui no ponto que ele tá falando que ela não queria mais ficar no programa e que o Danilo entende por que a Juliana não queria ficar no programa. Por conta do tempo, né? Eu mesmo, às vezes, eu tenho que estar lá criando coisa nova, inovando, senão eu também fico de saco cheio. Todo mundo tem vontade de fazer coisa diferente. Eu entendia. Como eu sempre respeitei e tratei bem a Juliana e toda a produção também, quando ela começou a externar que não queria mais estar no programa, que não estava satisfeita, que não estava feliz, eu falei. Então, um dia o João entrou no camarim e falou, a Juliana não quer mais vir, não quer vir amanhã. O João, gente, que ele tá citando aqui, o João é o diretor do programa, né? O diretor do programa aí do The Noite. Falei pro João, vê o que ela quer fazer e vamos providenciar para ela fazer. O importante é ela estar feliz fazendo. No outro dia, a Juliana aparece no grupo falando que não quer mais estar no programa. Aí a gente falou assim, bom, então vê vamos usar a nossa influência no SBT e ver o que a Juliana quer fazer lá dentro. E a Juliana saiu do The Noite e foi pro SBT. Ela saiu do centro de curso do The Noite e foi pro SBT. Tá bom? Tenho tudo isso gravado, documentado. Nunca briguei, nunca gritei. Olha, ele sempre diz, né? Tenho tudo gravado, tenho minhas fontes. Tenho tudo gravado, Juliana. Tudo está aqui gravado. Vou mostrar daqui a pouco nos vídeos. Ai, gente. Juliana enfiava o dedo no meu cu ali várias vezes pra brincar. Eu nunca revidei a brincadeira. Graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse revidado algum dia, seria pela brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Então, assim, nunca desrespeitei a Juliana, nunca encostei o dedo nela. Então, eu sempre coloquei na conta que ela tá infeliz no The Noite, porque são 10 anos, tá de saco cheio. Se tem outro motivo, eu, inclusive, desconheço, tá bom? Também já não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas é isso. Aí ela foi pro SBT, começou a participar dos programas da casa. Pouco tempo depois... Infelizmente, isso tá na mídia. O SBT passou por mais um corte. Isso, eu lembro que o SBT mesmo começou a fazer bastante cortes. Em todos os programas tinham cortes, inclusive tirando apresentadores também, né? As pessoas estavam tirando os apresentadores. E não somente tirando alguns apresentadores ali, como Cristina Rocha, né? Que tinha sido demitida. As pessoas não estavam ali mesmo. Naquele momento, o SBT estava fazendo esses cortes. E até plateia, né? Muitos programas cortaram plateia. As pessoas também tiraram bastante... a plateia dos programas, até banda também, né, o que eu quero dizer, até algumas bandas também foram retiradas do programa. Então a gente viu que realmente esse corte, ele existiu e ficou na mídia, né, a mídia toda, o pessoal tava sempre comentando aí que tiveram esses cortes. E aí a Juliana
foi uma dessas Sabe? pessoas aí que foi cortada, né? Que não participou mais, né? Do programa e por conta desses cortes aí. Então isso é o que a mídia, né, toda noticiou, né? Que o Danilo aqui tá comentando sobre isso. Onde o De Noite foi afetado por esse corte, salários foram afetados, funcionários, cargos foram afetados, o Ratinho, dá um Google, o Ratinho perdeu banda, programas perderam cast, produtores, e a Juliana, que saiu do centro de custo do De Noite e estava no centro de custo do SBT fazendo as coisas pela casa, foi demitida da casa por causa de corte de custo. Tá bom? Aqui a gente tá também ao vivo no TikTok. O Guilherme falou assim: tenho certeza que a Juliana não queria falar só sobre traumas e cicatrizes, né? Que ele tá dizendo aqui, então ela queria conversar sobre mais coisas. Não vamos saber onde Juliana queria chegar. Ela deve estar vendo uma enrascada que perderá o foco. Ele também comentou assim: tenho certeza que ela nem lembrava da conversa com ele. Nossa, exatamente, viu? Eu acho que ela não tinha noção, né, que essa conversa aí eles tinham, que ele tinha guardado, né, durante esse período. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, eu quero que vocês vão ver a seguir, desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar já a história e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João é o diretor, eu e o João, o diretor, sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Eu, inclusive, arrumei briga com o Otávio Mesquita. Inclusive, bom, vocês vão ver já nos áudios, porque eu vou mostrar aqui áudios e prints e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso pra mim eu acho que, enfim, realmente eu nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Eu vou mostrar agora o seguinte. É importante vocês entenderem a ordem cronológica das coisas, porque isso faz toda a diferença no caso. Sim, a ordem cronológica dos fatos é uma das principais questões para todo mundo entender a situação, porque a gente não teve datas muito certo quando a Juliana ali comentou, aí começou a falar sobre isso. A gente tem ela contando a história que estava acontecendo ali, mas a gente não tem uma data, olha, além do início de toda a situação do programa, né, o primeiro programa ali que tinha acontecido, mas a partir desse momento a gente não tem, tipo, 2018 aconteceu isso, 2019 o Otávio foi ali, fez tal coisa, não tem essa questão. Não existe essa narrativa por parte da Juliana, né, e aí a gente também tem que entender o que de fato aconteceu ali, não é? Vamos lá. Em 2016, o Otávio Mesquita pede para ir ao programa comemorar aniversário de carreira, aniversário dele, alguma coisa assim. E eu falo, tá bom, vou ser sincero, o Otávio Mesquita é mala pra caramba, ele já tinha sido bem cuzão comigo algumas vezes, que eu não vou pôr aqui no vídeo, se quiser, outro vídeo eu falo, senão vai desviar o assunto. Eu tava de saco cheio dele lá, ele foi bem desleal comigo. Não só comigo, como com outros colegas da casa, tem vários relatos. Mas eu também sou de boa, por incrível que pareça. Quando chegaram e falaram, o Otávio quer fazer o aniversário dele aí e tal, eu falei, pô, tem que ser, velho. Tá bom, vai, então vamos lá, beleza. O Otávio tem coisa boa, que quer queira, quer não também, é um cara de showbiz, é um cara, minha opinião, desleal pelas costas, comigo, com outros colegas, não é um cara legal. Mas também é um cara do show business, tem a qualidade dele, beleza, ele quer comemorar o aniversário dele, traz aí, vocês fazem a pauta e foda-se. Aí eu cheguei no dia, mas o Otávio quer entrar por uma corda. Aí eu, puta que pariu, eu tenho 10 entrevistas pra fazer hoje, bicho. Ele não pode entrar pela porta assim. Não, ele quer entrar pela corda, tá empolgado, trouxe roupa do Batman. Eu falei, então vocês se viram aí. Na hora de eu gravar, eu entro. Se eu achar graça, eu dou risada. Se eu não achar, também não vou forçar. Eu não gosto de forçar a reação, tá? Aí eles falaram, vai ver o que ele vai fazer. Foram lá e fizeram.
ensaiaram, eu não tava no ensaio, eu não tava em nada. Falaram, olha, vai descer pela corda, a Juliana vai ajudar aí. Ó, ele tá dizendo aqui bem legal, né? Ele não estava ali na gravação, né? Muitas pessoas falaram que ele estava presente, né? Ah, o Danilo estava presente, então ele viu tudo acontecendo e não fez absolutamente nada. Mas aqui ele tá falando que não estava presente, né? Ele não estava presente ali. E, de certa forma, essa não presença dele ali também é um outro argumento que as pessoas ficaram assim, não, se o Danilo não estava ali, por que ele está sendo julgado, né? Como se ele tivesse ali, ou como se ele tivesse feito alguma coisa, não é mesmo? Mas ele não estava, né? Segundo ele, supostamente, ele não estava ali, né? Ele está afirmando ali que não esteve presente nessa gravação aí. Aí nós vamos ensaiar, eu falei, beleza. Aí chegou a hora de entrevistar, eu não sabia, eu não gosto, tem coisas que eu gosto de saber só na hora, porque se eu achar divertido eu me divirto, se eu não achar eu sou espontâneo. E ele desceu, e eu confesso que eu não estava forçando pra rir. Porque quando você vê um velho xarope de Batman descendo de uma corda, eu comecei a achar divertido. Eu falei, tá bom, eu tô sendo notado nesse. Ai, meu Deus, chamando o cara de velho xarope, que isso? E me empolguei, entrei na brincadeira, e ele desceu, tá? E ele passa a mão no meu pau. Ele me bolina. Do ângulo que eu tô, o vídeo tá na internet. Do ângulo que eu tô vendo um velho com uma capa, fingindo, fazendo as idiotices dele, que eu particularmente... Quando você vê um velho desse na tua frente, você fala, velho, porra, tá bom, vai. Olha o xarope. Olha o xarope fazendo merda. Eu me diverti, eu dei risada na hora. E ele vai mexendo a mão na Juliana, do ângulo que eu tô, tem uma capa, tem movimento, tem um monte de mão, ele vira, pega no meu pau. Quando ele pega no meu pau, eu penso, olha lá, o Otávio Mesquita sendo idiota, sendo Otávio Mesquita de novo. Gente, aí a Juliana reclama, fala, ele passou a mão em mim. O que acontece? Isso é importante, porque ela falou assim, ele passou a mão em mim. Só que o Danilo vai falar sobre isso, né? Vai falar, inclusive, que eles gravavam vídeos juntos, né? Tanto a Juliana quanto o Otávio Mesquita. Então eles supostamente poderiam ser amigos, né? Isso é uma suposição, ninguém sabe absolutamente o que se passava aí na mente dela. Então, supostamente, ela estava acontecendo isso, mas ela falou. Teve um momento que ela disse, olha, não passa a mão em mim. Né? O próprio Danilo diz, mas ele também vai falar o ponto de vista dele. Porque ele achou que aquilo era normal. Eram amigos, gravavam vídeos. Minha cabeça ali na hora. Como poucos meses antes, a Juliana estava fazendo uma matéria com o Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas picantes, eu entendi que eles têm tal liberdade para isso. Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. E não teria nem ido pro ar. O fato de estar no ar desde 2015 até hoje mostra que nenhum de nós achamos que tinha alguma coisa errada, e eu vou explicar toda a ordem do negócio. Eu pensei, não, pouco tempo atrás ela estava se esfregando no Otávio Mesquita. Eu pensei, eu não participei de ensaio nenhum, eu entrei para entrevistar, então eu pensei, isso aí deve ser coisa entre eles e toquei. Aí a Juliana faz uma cara que tá puta, só que essa cara que tá puta, vê o programa, quando eu xingo o Diguinho faz. Quando o Diguinho me xinga, eu faço. Quando a gente brincava que a Juliana não gostava, ela fazia. O Murilo fazia. Então, assim, na minha concepção que eu tava ali, eu vi uma capa, um monte de movimento, a Juliana num registro que tá puta, o Otávio Mesquita mantém, e eu mantenho, e toco o programa. E, na minha opinião, era tudo um registro de uma palhaçada. Na minha opinião, eu não vi de onde eu tava, Otávio Mesquita. Isso é importante, né? Ele não havia visto onde que o Otávio estava, né? Tá passando a mão na Juliana, mas eu vi ele passando a mão no meu pau. Ele pega no meu pau. Aliás, eu só me fodo nesse programa, que vocês vão ver. A Juliana enfia o dedo no meu cu, o Otávio Mesquita pega no meu pau. Eu não pego no pau de ninguém, não enfio o dedo no cu de ninguém. E tô no meio dessa história. Meu Deus. Não, isso é verdade, né? O pessoal tem umas brincadeiras meio estranhas com o Danilo, né? Aquilo ali. Ele geralmente leva na esportiva, né? Ele sempre leva na esportiva, mas a gente sabe que aquilo ali tem um fundo de verdade ou não naquela brincadeira meio estranha ali, né? É meio estranho também essa questão aí da Juliana com o Danilo, né? Vamos ser sinceros. Aí o Otávio Mesquita pega no meu pau, a Juliana fala, pegou, passou a mão, ele fala, os peitos dela tava duro. Eu não sabia se ele passou a mão nos peitos ou se era só uma frase de um velho besta achando que isso tem graça. Eu toquei e falei, a Juliana gosta, por quê? A Juliana sempre fez esse papel de fã histérica, de menina tirada, ela pega a mão do João Kleber, põe na bunda dela, essas coisas também não, assim, foram coisas que surgiram no momento. Ninguém foi lá no camarim, João Kleber, vou pôr a mão na sua bunda, são coisas do momento. Então eu, quando vi aquilo, pensei, toca o jogo, é do jogo, não me pareceu nada diferente, e toquei a entrevista. Uhum. E foi o ar a entrevista. Aí o que acontece? Eu continuei no estúdio
eu e o João, fazendo uma série de entrevistas. Eu não gravei só do Otávio Mesquita. Gente, mas também é um pouco estranho, né? Imagina, o cara toca na moça e aí ninguém comenta sobre depois. Então isso era corriqueiro? Isso era uma questão ali normal, normalizada? Era isso mesmo? Porque ninguém fala nada ali, né? Meio estranho também. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham o que disso? Porque pra mim, eu acho que, sei lá, tinha que ter alguém ali falando alguma coisa. Né? Porque, por exemplo, a pessoa fala ali, tocou, fez não sei o que lá, e ninguém fez absolutamente nada. É meio estranho, né? Então isso mostra que era muito mais corriqueiro do que todo mundo ali acreditava que fosse, não é? O que vocês acham disso? Eu acho isso, gente, de verdade. Eu acho muito isso, porque eu fico pensando assim, então isso era uma questão mais de corriqueira que as pessoas tinham ali? Era algo normalizado, né? Depois teve outra, certo? Eu toquei o dia. No fim do dia eu vou no camarim, a Juliana tá... toma no cu esse velho do caralho, esse velho não sei o quê. Aí eu falo, qual que foi? Ele é folgado, ele é chato, né? Mas assim, de verdade. Quando o Otávio Mesquita vai na Praça é Nossa, você vai no camarim da Praça é Nossa, tá os caras, puta, esse cara é mala. Ele vai no programa, a hora que você vai pro programa, você fala, puta, esse velho é chato. Ele sempre faz alguma merda inconveniente. E a Juliana reclamou, pô, o cara é chato do caralho, desceu lá, me passou a mão. E na minha cabeça, o registro da reclamação da Juliana era a mesma reclamação que você sempre ouve fazer do Otávio Mesquita. Lá veio o velho chato com a brincadeira inconveniente. O tom, e isso temos testemunhas e todo mundo junto. Isso estamos falando de 2015. O tom da Juliana, quando terminou meu dia de gravação, eu cheguei no camarim, era de alguém que estava irritada com um velho mala, que mais uma vez pesou. Mais uma vez foi chato e inconveniente. Não de um estuprador. Se eu tivesse recebido naquele dia uma denúncia em um tom de estupro, a história seria outra, como vocês vão ver já nas conversas que eu vou mostrar. Teve isso tudo. Eu falei, mas e aí, Juliana? Esse cara é chato mesmo. Puta que pariu. Tomar no cu, não quero mais encontrar com ele. Aí eu falei, então faz assim, velho. Não quero mais Otávio Mesquita aqui. Vai tomar no rabo. Um dia eu vou contar, porque ele é bem desleal comigo e com os outros. Ele foi bem cuzão comigo já. Um dia eu conto. Falei também assim, ninguém mais faz questão. Fala pra ele não vir mais aqui. A Juliana já tá... Eu já acho esse cara mala. A Juliana acha esse cara mala. Eu não vou citar nome mais de ninguém pra SBT, mas eu falo, o cara lá acha ele mala. O cara aqui acha ele mala. Então tira ele daqui e não tem mais isso. E a Juliana, é mesmo? Tira, foda-se. E acabou. 2016. Acabou o dia, nós fomos pra casa, foi um dia normal de trabalho. Em dezembro de 2020, 4 anos e meio depois, uns 4 anos e meio depois, a Calabresa faz a denúncia do Márcio Smelly. Era pandemia, a gente estava prestes a voltar a gravar, era dezembro de 2020, ou seja, 4 anos e meio depois desse dia, eu não tinha entendido que era uma denúncia de estupro, mas 4 anos e meio depois, durante a pandemia, acho que foi um fim de semana, estoura na mídia que a Calabresa denunciou o Márcio Smelly. E somente nesse dia, 4 anos... E foi tenso, né? Quando isso aconteceu, lembro. Vocês lembram? Porque eu lembro mesmo. Era, tipo, chocante quando a Dani conseguiu falar sobre isso, né? Ela conseguiu conversar e expor o ponto de vista dela sobre o Adnet, né? Isso foi bem tenso na época. Anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu e o João saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. Então hoje, ontem, ela aparece dizendo que eu não fiz nada. Ela não teve apoio. So I cut watermelon for my kids, and they're all bringing it right back, saying they don't like the texture. Então assim, o que ela alega, que vocês vão ver, é que ela só percebeu que sofreu um crime sexual no dia que ela leu no jornal que a Calabresa denunciou o Melly. Ela mesma disse. Texture is so weird, like you gotta. A sequência de fatos é o seguinte, repetindo, vamos ser didático. 2016 tem a cena. Da onde eu tô? Eu tô vendo o movimento, tô vendo charupada, tô vendo uma palhaçada. Ele pega no meu pau.
Eu não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau. Acho que ele achou que seria engraçado. Assim como eu também não acho que a Juliana me estuprou quando, sem o meu consentimento, ela enfiou o dedo no meu cu. Eu entendo que são brincadeiras. Brincadeiras que eu não fiz com a Juliana. Brincadeiras que eu não fiz com o Otávio Mesquita. Mas eu também não denunciei a Juliana por assédio por estupro, nem o Otávio Mesquita por assédio por estupro. Tá bom? Então, esse dia acontece isso. O Otávio Mesquita pega no meu pau. Ele é inconveniente, ele passa a mão na Juliana. Da onde eu tô é uma palhaçada. Toco o jogo, chego no camarim. A Juliana, ela externiza que achou esse velho mala, achou que ele passou do ponto. Eu concordo. Afinal, lembra, você pegou no meu pau também. Eu falei, é verdade, vai tomar no cu esse velho. Toca o jogo, pra Também, mim foi... né? Umas brincadeiras assim, gente. Nossa, nada a ver, né? Que tipo de brincadeira a pessoa ficar tocando em você se você não autorizou, né? Coisa estranha. Não é legal, né? De verdade, uma pessoa ficar tocando na outra se você não deu permissão. E principalmente, tipo, em determinados, né, locais. Que foi no caso esse daqui todo, né? Toda essa polêmica por conta disso, né? Mas o Foi um pessoal dia normal de realmente, trabalho. né? O Danilo, eu nunca vi ele tocando assim nas pessoas. Ele fala, né? Agora, tocando, não. Pra todo mundo foi, anos se passam. Então assim, pra mim tava tudo normal. Ou a não ser que quando ele vai tocar em uma pessoa, ele pede, né? Pra tocar. Mas se passam 4 anos e meio, a Calabresa faz uma denúncia. E só aí a Juliana aparece dizendo que agora ela percebeu que ela sofreu um crime sexual. De todo modo, eu sou o líder de um programa videocasting. E se eu tô na trincheira com as pessoas, e as pessoas chegam e me trazem uma situação, eu pego um fuzil e eu vou junto. Porque é isso que eu entendo que um líder tem que fazer. E quando a Juliana veio, quase 5 anos depois, e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então... então ela disse que não quero. Olha, esse fato a gente não sabia. Em nenhum momento ela falou que se negou a denunciar o Otávio Mesquita. O Danilo Gentili tá falando aqui, inclusive, que ele falou, né, vamos denunciar ele. E ela não falou que não era pra fazer essa denúncia, né? Então a gente vê aqui que ele tentou, de certa forma, ajudar ela quando ela caiu em si e percebeu que aquilo tinha sido um abuso, né? Nas suposições e nas palavras dele, né? Supostamente aqui. Eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Que ela me diz, não quero que denuncie no SBT. Então eu falo, então eu vou colocar o meu advogado à sua disposição. Você vai conversar com ele. E seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui. E se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz, eu não quero nada. Ela diz, eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. Vocês vão ver isso nas conversas que eu vou mostrar. Depois disso, na versão dele, a gente viu ela falando o seguinte. Ela falou que ele não foi mais convidado, né? O Otávio Mesquita não foi mais convidado, só que ele ainda ia nos programas ali e acabava indo no programa dele, né? Estava gravando alguma coisa ali no SBT, perto do programa onde que se gravava o Danilo, o Otávio acabava indo lá e acabava fazendo brincadeira com o pessoal. O fato é, ele não foi convidado, mas isso não significava que ele não havia ido ali no programa do Danilo, no caso, né? Isso palavras da Juliana no vídeo anterior dela, né? Antes desse vídeo aqui do Danilo. Proibi o Otávio Mesquita de vez de ir ao programa. Proibi ele de ir pro programa. Inclusive, arrumei briga com ele. Blindei a Juliana, porque eu assumi toda a bronca. O Otávio Mesquita faz comigo o que ele tá dizendo que a Juliana fez com ele, que ele fica, a Juliana foi na mídia me difamar, a Juliana foi na mídia tentar fazer com que eu pareça uma má pessoa. O Otávio Mesquita fez isso comigo, porque ele me desrespeitou. Eu cheguei pro Otávio Mesquita e falei assim, eita, cara, lasqueira. não quero mais ser no meu programa, é só você manter a distância e vai estar tudo certo. Ele me desrespeitou um dia, a Iris foi lá, e ele desrespeitou o meu pedido para ele não entrar no bastidor do programa e foi até o camarim da Iris. Quando eu falei, sai daqui, você tá me desrespeitando, por favor, não venha. Ele foi me caguetar pra eles, achando que o SBT ia me punir, porque não tô querendo ele lá. Foi pra imprensa falar mal de mim, pra me pichar de vilão. Foi pro Roda Viva falar mal de mim, mas hoje vocês estão sabendo o que acontece. Eu proibi o Otávio Mesquita de entrar lá por causa da Juliana. E eu nunca expus a Juliana pra que ele não fosse lá encher o saco da Juliana. Eu matei no peito
e falei, sabe por quê? Aí você vai falar, não, mas tinha que ter denunciado. Mas tinha que ter o quê? Vocês vão ouvir o áudio que eu vou passar. Eu queria ter ido na polícia, a Juliana não quis, não deixou. Eu queria ter denunciado na SBT, a Juliana não deixou. O que ela disse é, eu não quero mais ele lá. Eu falei, então é isso que eu vou, se é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. E eu proibi a entrada do Otávio Mesquita lá, matei no peito e coloquei tudo nas minhas costas. O Otávio Mesquita não entra mais aqui. Por que não? Porque eu não quero. É por causa da Juliana. Eu já achava o Otávio Mesquita um mala, só que eu ainda recebia ele no programa. Eu mantinha a política da boa vizinhança. Mas quando a Juliana não quis, eu matei no peito e falei. Quando a Juliana aparece dizendo que eu não fiz nada, porque ela não é rica e branca, aí eu me sinto na... Nossa, gente, olha só. Olha só, agora isso aqui faz... Olha, isso aqui é tenso, hein? O cara, tipo... Se a partir do momento em que a vítima falou que sentiu, né, no dever e no sentido dali de ter sido violentada, ele abriu ali todas as possibilidades para ela buscar, né, para inclusive para pagar advogados para ela, para estar ali, inclusive o advogado de fora, e custear tudo que ela precisava. Ele se propôs a isso. E essa versão dele a gente não tinha acesso, em nenhum momento, esse acesso aí de que a Juliana tinha negado, inclusive, esse acesso. Ela não quis. Então, eles fizeram de todas as formas possíveis pra fazer essa denúncia, mas ela não quis. E aí depois ela tá falando que não teve nenhum respaldo do SBT, tipo, então como que a gente... Do SBT não. Do SBT, enfim, né, a gente tá entendendo que o Danilo deu esse respaldo pra ela. Porque o SBT, em geral... Ela tinha ido depois, né, para trabalhar quando ela queria outras oportunidades. Então isso é muito difícil você entender o processo que acontece na mente de uma pessoa quando tá trazendo esses casos, né, à mídia, não? Então assim, você tem que ter noção do que você está falando nesse exato momento, né? Então isso é muito tenso, a gente não tinha noção. Então o Danilo... supostamente ele deu todo o aval para ela e de todas as formas possíveis tentou ajudá-la nessa situação. Eu me sinto no direito de vir me defender disso. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou expor a conversa que eu tive com a Juliana e que eu e que o diretor tivemos com a Juliana. Você vai falar, você gravou a conversa? Vamos por parte mais uma vez, para ficar bem didático, para não ter mal entendido. O vídeo vai ficar longo. Quem quiser saber de tudo, eu não vou mais falar disso por aí, quem quiser saber de... Se um dia eu for em podcast e vierem me perguntar, e o caso da Juliana, eu vou falar, gravei um vídeo de 40 minutos no meu Instagram, eu não vou mais falar disso, vai lá e vê. Então, a chance de você ver tudo é agora, eu não pretendo repetir nada disso. Então vamos lá, o que vocês vão ver agora é um áudio que eu troquei no WhatsApp. Nossa, agora vai chegar o momento da revelação chocante em que a gente vai entender como que tudo isso desenrolou. Vamos saber também a verdade por trás, a verdade oculta, né, que ninguém havia contado pra gente. Agora esse é o momento, gente, de sabermos o que aconteceu de fato. Que áudios são esses, né, que foram enviados aí? Que áudios? Que chegou? Que situação foi essa toda, né? Então vamos entender agora. Contexto, rapidão. 4 anos e meio depois da cena do Otávio Mesquita, Calabresa denuncia o Melin. Naquele dia, a Juliana aparece dizendo que também tem um crime sexual que ela sofreu, me chama no WhatsApp e denuncia o crime. Eu não vou mostrar os áudios e o print da Juliana, mas se precisar eu mostro. Não é porque eu tô escondendo nada, é porque eu quero ser objetivo. O vídeo já está cumprido. Mas eu vou colocar o áudio que eu falei pra ela nesse dia. Por que eu vou pôr esse áudio? Porque ontem a Juliana disse que eu nunca fiz nada. Que ninguém nunca ficou do lado dela, que ela não teve apoio, que ela não denunciou por medo de perder o emprego. E o que eu vou mostrar agora é o que eu disse pra ela. Assim que vocês ouvirem esse áudio, julguem vocês. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre? Porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Ouçam o áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicado, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores, todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita,
quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, tinha entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê eu. Aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim, a câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Sim. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até esse momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco. Ontem passou a entrevista, foi entrevistado lá, comecei a dar soco nele. Entendeu? E o cara tava lá. Pra mim foi uma das muitas maluquices que acontece no programa. Não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi. O Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota, de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandamos bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou, você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Você foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira aí. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, mas esse cara também é um bosta, né? A gente chama ele e vê o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? A gente tem as imagens. Eita, tá vendo? Agora a gente tem esse áudio. Esse áudio foi mandado aí pra Juliana sobre a situação toda. Então o Danilo se prontifica pra ajudá-la, gente. O que vocês estão achando disso tudo? Porque pra mim, gente, eu tô achando isso um barraco daquele, sabe? É muita situação. É muito tenso, né? Porque a gente não tem essa noção, né? De que a pessoa ali teve um respaldo e essa pessoa não utilizou o respaldo que precisava, né? Naquele momento ali. Então, nossa, gente, que difícil, né? Muito difícil mesmo. Vocês acham o que disso, gente? Porque é chocante, não é mesmo? Eu acho ao mesmo tempo chocante essa situação toda. E também a gente fica pensando assim, rapaz, como assim? Por que não procurou ajuda naquele momento, né? Por quê? Porque, por exemplo, tá acontecendo essa situação toda. Vamos lá, né? Vamos entender o que aconteceu de fato, né? Então isso é muito tenso, gente, de verdade. Nossa, é tenso demais. Do SBT, nós vamos sentar, nós vamos analisar as imagens, nós vamos entender. Uma vez que a gente entra lá no departamento de RH do SBT, Juliana, a gente manda as imagens pra perícia. Porque o assédio que você tá alegando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda pra perícia as imagens. Entende? A gente tenta conseguir um material bruto. E a gente manda pra lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga, vamos comprar, foda-se. Se você tá se sentindo mal, eu nunca soube, até esse momento, que isso te deixou mal desse jeito, que, como eu já te disse, eu entendi que foi uma maluquice que aconteceu no programa, e passou e tava tudo bem. Agora, se deixou uma cicatriz desse tamanho, nós temos que resolver, Juliana. E eu tô com você. Então, eu acho que a gente pode, segunda-feira, ou pra não nem perder tempo, segunda ou terça, se quiser terça, depois que gravar o programa, melhor ainda, que na terça agora a gente grava o último programa do ano, sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas, depois que fizer perícia, a gente registra a BO na delegacia, e eu vou estar com você até o fim. Eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Beleza, essa foi a conversa no WhatsApp daquele fim de semana. Logo depois disso, nós fizemos uma ligação telefônica. Eu pedi uma ligação telefônica entre eu, diretor do programa, e a Juliana, porque eu, de fato, estava determinado a encerrar esse assunto com denúncia. Eu queria ir na polícia, queria ir no SBT. É que eu não mostrei as conversas da Juliana aqui comigo em particular, mas ela diz várias vezes que... Gente, vamos ver o que o pessoal tá comentando? Olha só. A Fran falou assim: imagino a deprê do Otávio Mesquita descobrindo que ele é um tiozão sem graça. A Ismênia falou assim: Danilo Gentili é casado, toda mulher quer um homem assim. Meu Deus. Bolinho falou assim: Otávio Mesquita é o marido da mulher que fez a Cristina de alma gêmea. Gente, eu não sei se é esse, não, acho que não, aquele lá é outro, né? O marido da mulher que fez a Cristina? Não, eu acho que não. Acho que não, esse aqui é outro, gente. Aquele lá é Otaviano. Se não me engano, é Otaviano o nome do rapaz, né? O Antônio falou assim: esse diretor não é filho do Otávio Mesquita, não, João Mesquita. Aí o pessoal comentou aqui embaixo que não, o filho dele é lutador de boxe.
Mari falou assim, eu assisti até o final e percebi uma coisa, eu nunca tinha reparado que o Danilo é tão bonito. Gente, como assim? Numa treta com a Juliana, o pessoal chamando o Danilo de bonito. Thailice falou assim, preciso dormir. Alguém mais curte pra eu voltar depois? Vai dormir agora, gente? Como assim? À tarde. Michelle falou assim, não anula a dor que ela sentiu. Ela pode ter errado de ter colocado Danilo, mas com certeza doeu nela. Aí o Rodrigues falou assim, em que momento ele ou alguém diz que anula alguma coisa? Muito pelo contrário. O povo dos comentários, moço, tá acabando com a Juliana. A Lorena falou assim, eu 8 horas da manhã em pleno feriado ouvindo fofoca alheia. Érica falou assim que ficou com dó dele, dá pra ver claramente que ele ficou magoado com ela. Eita bagaceira, gente. Será que o Danilo ficou realmente muito magoado com ela? Com toda essa situação, vamos continuar assistindo o posicionamento dele, porque eu acho que sim, é óbvio, né, que ele tá defendendo a parte dele, porque com certeza alguém falou pra ele assim, ó, se defenda agora ou então todo mundo vai acabar contigo, moço. É o caso, gente, quem tá entrando agora, a gente tá falando sobre o caso do Danilo Gentili e a Juliana de Oliveira, viu? Essa polêmica, esse babado aí. Não quer, está feliz com o apoio. Se precisar, eu mostro tudo. De todo modo, eu não vou nem precisar mostrar, porque o que eu vou mostrar agora é a conversa que nós tivemos no telefone, logo após essa conversa que eu tive com ela no WhatsApp. Eita. Por que eu gravei essa conversa no telefone? Porque a Juliana estava falando... Eita lasqueira. E o Danilo, gente, estava gravando as conversas que ele tinha, todas as conversas que ele tinha com a Juliana. Todas as conversas ele estava gravando, porque ele já, de alguma forma, ele sabia que isso poderia dar merda no futuro, né? E acabou que deu uma merda muito grande aí, né? Essa questão toda envolvendo ele e o próprio SBT, a produção ali toda, essa bagaceira, né? Mas assim, também tem, ó, mais comentários chegando aqui. O Vani falou assim, Juliana perdeu o Danilo como amigo. Eita, Vani, você acha isso mesmo? Que ela perdeu pra sempre? Aí o Danilo Suster falou assim, toda feminista é extremamente assim. Eita lasqueira. A Nery falou assim, ele ainda falou que eu desconfiava, que virou militante. Ela poderia ter chegado pra ele agora e falado, Danilo, quero denunciar. O tio Marlice falou assim, Otávio Mesquita, pessoa desagradável e escroto mesmo. Juliana, uma ingrata que não reconheceu o apoio que teve e quer vingança. Gente, vocês estão terríveis. Meu Deus do céu, que terrível que vocês estão. Ó, a Larissa falou assim, mano, a mulher acabou com a carreira dela. Não, realmente, ela acabou com a carreira dela, coitada. Assim, meu Deus. Aí a Keren falou assim, a denúncia ainda foi de menos, mas a parte acusatória do Danilo foi o que fez decair total. O Júlio falou assim, se queimou sozinha. Meu Deus. Gente do céu, vocês são terríveis. Bora continuar aqui. De um crime sexual, de uma denúncia sexual. E eu estava disposto a dar a ela todo o suporte jurídico. E eu achei que, já que o assunto era sério, eu deveria gravar para mostrar para o meu advogado, inclusive para o meu advogado, poder ajudar a Juliana, caso ela tivesse escolhido fazer a denúncia, que eu daria todo o apoio. Então vocês vão ouvir agora a conversa. Vocês vão ver se a postura que eu e que o João, diretor do programa, se a postura que nós temos, a partir do momento em que ela faz a denúncia, veja se é uma postura de quem não está dando apoio, de quem não está do lado dela. Eu nem entro em juízo de valor, se teve ou não estupro, se teve ou não. Eu não entro nesse juízo de valor. Eu só penso em uma coisa. Eu vou estar ao lado da pessoa que está na minha equipe, da pessoa que está comigo. O certo, né? Eu acho que é isso. Se uma pessoa trabalha contigo, você é um gerente, é óbvio que você tem que respeitar essa pessoa, né? E defender essa pessoa. Então ele fez a parte dele, a partir do momento que ela disse que de alguma forma se sentiu abusada, ele estava ali. Gente, ele tá muito teclando, né, digamos assim, falando essa mesma tecla. Eu forneci apoio pra ela e ela não quis. Eu mandei áudio pra ela falando pra gente procurar um advogado e ela não quis. Então ele sempre tá repetindo isso daqui e tá ficando muito claro que ele se prontificou, inclusive, para ajudá-la, né? Ele se prontificou o tempo inteiro ali pra ajudar ela. Mas, segundo ele, supostamente, ela não quis, né? Ela não quis aí seguir, né, com esse processo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui.
Oi, E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo por que. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava mulher Então, do dia, né? certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar certeza da defesa dele. Não, E sim, sinceramente, sim, eu não quero nada desse homem. Não, Nada, sim, nada. esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não E vi. rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não tomar quero alguma estar atitude pra diante isso, pra da essas coisas justiça com esse melhorarem. cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir que foi justiçado. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Se isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Eu concordo com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque Mas mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. Então, Juju, então é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia que... João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado, e pra mim o que eu vi Só foi que um velho o cair abuso da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso Fala, maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Gente. Que situação é essa? Que babado é esse? Olha só o que aconteceu. Ela disse que não queria ir à frente de nenhuma forma. Olha, essa parte a gente não sabia. Tá vendo como é que é bom a gente ver as duas versões, né? Inclusive aqui eu tinha defendido no TikTok, o pessoal acabando com a minha raça, porque eu tinha falado que a gente não podia sair julgando a Juliana, não sei o que lá. Mas a gente não sabia que ela tentou e ela teve ajuda, inclusive, né? E aí, dessa forma, fica claro que ela não quis, né? Ou por medo, ou por sentir ansiedade, ou com medo também de perder o próprio emprego. Porque imagina, ela se envolveu em uma polêmica tão grande enquanto ela ainda estava empregada ali, não é mesmo? Então é meio difícil isso tudo, né? Olha, a gente tem comentário aqui, Totoro, seja bem-vinda, viu? Um beijo pra você, obrigado. A Totoro falou assim, ó, na minha opinião, o Danilo Gentili foi no mínimo omisso. Ele, como uma pessoa de poder, sendo patrão, não precisava da permissão da Juliana para tomar uma atitude mais justa, né? Que ele tá falando ali. Eu acho também, viu? Eu acho que ele, em algum momento... Mas assim, ele precisava da confirmação dela, né, gente? Ele precisava da confirmação pra ele, de fato, seguir, né? Como é que ele ia começar um processo sozinho, né, também? Mas ele devia ter falado sim, eu concordo com você, viu? Beijo, Totoro, bem-vinda aí. Mas realmente essa situação é um babado daqueles, né? Meu Deus do céu, muito tenso. O que vocês acham de tudo isso, gente? Linda entrou aí. Beijo pra você, Linda. O que você acha dessa situação toda, dessa polêmica aí? Mas calma aí. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro? Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a gente
falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver a cena. Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode. Quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio. Independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa é pouco, entendeu? Olha, mais uma vez, hein, gente? Mais uma vez ele falando aí que vai entrar na justiça para ajudá-la ela nessa situação, né? Dessa importunação, né? De certa forma, ele tocando ela ali e de forma que não estava combinado, né? E aí a gente vê através desse vídeo, inclusive, que o Danilo mais uma vez está dizendo, gente, dizendo e falando sobre a situação que ocorreu. Ele não se nega em nenhum momento, sabe? A gente tinha visto, né, muitas pessoas comentando isso, que ela não tinha apoio nesse sentido, né? A doutora falou assim, não digo processo, mas ter excluído aquele babaca do estúdio dele totalmente. Deixaram a Juliana trancada no banheiro toda vez que o cara ia lá. Pois é, sobre essa questão de trancada no banheiro, ainda não falou nesse vídeo, né? Será que vão falar sobre nesse vídeo a parte que trancavam ela no banheiro? Porque assim, a gente estava assistindo o vídeo agora todo, ele disse que proibiu a estadia, né? Digamos assim, o Oscar Mesquita de ir lá no programa. Ele falou assim, ó, não vem aqui no programa, inclusive tinha conversado com ele, e segundo o Danilo, né, supostamente, porque são duas narrativas muito fortes que tem aí, ele falou pro Otávio não ir mais no programa. Porém, o Otávio ainda ia no programa, porque de certa forma ia gravar alguma coisa ali perto do estúdio do Danilo, acabava indo lá, acabava gravando vídeos da plateia. Isso segundo a Juliana, que o Danilo ainda não falou sobre isso, mas ele deve falar em algum momento, se isso foi verdade ou não. E aí acabavam trancando a Juliana dentro do banheiro. Trancavam ela no banheiro para ela não ter acesso ao Danilo. Ao Danilo não, ao Otávio, gente, essa situação muito perturbada, né? Meu Deus do céu, essa situação toda, a história, tá? Que eu tô falando que é uma história muito louca. Gente do céu. É pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Alô? Deixar você de fora, cara. Eu sei. Assim, cara, Ju, independente Alô, de deu uma qualquer caída coisa. aqui. Foi, Danilo. Tá. Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas não foi pode ficar importante mal. eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas Foi isso exatamente mexeu isso que com eu você. pensei. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal, porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Então, todas as vezes que você comentou alguma coisa do Otávio, você falou do tipo, eu vi o bode desse cara. Exatamente, mas até aí. Mas até Gente, essa situação é muito tensa, né? Vamos ler o comentário que vocês estão deixando aqui. Olha só, Carla falou assim, ela não esperava que o Danilo tivesse provas e ela deve estar chocada com isso. O Wesley falou assim, ele vive sendo processado e como um chefe é lógico que devia ter provas para depois não pegar para ele como acabou acontecendo. O Felipe falou assim, o erro da Juliana foi citar o Danilo e citou muito mal. A Tatá também falou assim, ó, ela entrou e enterrou a carreira dela nesses últimos momentos. Gente, vocês acham mesmo que ela enterrou a carreira dela depois dessa situação? Difícil, hein? A Grazi falou assim, depois disso ela vai pra fazenda. Meu Deus do céu, coitada, gente, falando uma coisa dessa. Falando que ela vai pra fazenda depois dessa polêmica toda.
Ah, eu acho que não. Ela vai pra fazenda mesmo? A Jéssica falou assim: já vou entrar e levantar multirão pra tirar a Juliana da fazenda. Meu Deus, gente, vocês são terríveis. A Thaís falou assim: ela recebeu um baita apoio deles e falar que eles não apoiaram ela. Interrogação, né? Ela é doida. E ainda falou da ligação, que ainda bem que ela não estava sozinha. Caraca, muito chocada com essa atitude, né? Porque nos vídeos, né, ela disse que não, que né, supostamente estava sozinha ali, que ninguém tava querendo fazer alguma coisa por ela, né? Aí a Giovana falou assim: ela foi exatamente traíra com o Danilo e com o João. Ela quer dinheiro, óbvio que iria trair. Aí o Dan falou assim: ela perdeu o processo no momento em que citou o Danilo. Simples. A Simone falou assim também: muito inteligente o Danilo por guardar as provas. Se livrou de um cancelamento injusto. Gente, comentem o que vocês acham dessa situação, porque assim, a situação ela só piora. A Natália falou assim também, ó: temos que aprender com o Danilo Gentili, não confia em ninguém. Gente do céu, eu tô passado. Meu Deus. Totoro falou o seguinte: como mulher, tenho total simpatia pela Juliana. Ela é o elo fraco dessa corrente, emprego e reputação em jogo. A própria emissora é sabido que é machista. Olha, eu também, inclusive eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso. Tipo, defendendo e falando assim: não, gente, ela tentou procurar ajuda e não teve a ajuda dela e etc. Então a gente sempre fica mesmo no primeiro momento a favor da vítima, né? Porque é uma questão de que há um preconceito muito grande, né? Toda essa questão ocorrendo. E aí agora, com essas narrativas também, a gente fica pensando assim: gente, e agora, né? E agora, tipo, cadê os fatos físicos, né? Que a gente fica ouvindo aí e vendo da Juliana. O que será que ela vai falar sobre isso, né? De agora pra frente, porque assim, a gente sabe que eles são bem articulados, né, também, mas não falaram por que trancaram ela dentro do banheiro. E será que vão falar que trancaram ela? Eu acho muito difícil, gente, eles falarem que trancaram ela. Mas vamos continuar vendo o vídeo pra ver se em algum momento eles vão citar essa situação que fizeram com ela, porque ela não ia inventar que haviam trancado ela, supostamente haviam trancado ela, não é mesmo? Até aí, Isso a gente pode deixar acontecer. mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é: eu também. Quem Então, no SBT que não fala que tem bode do Otávio? Pois é, Então, assim, uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa. Porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele. Porque, como o João relatou, o que aconteceu? Ele cai da corda, fica mexendo a mão, fala sem querer, passei a mão, eu achei que era uma brincadeira. Tem 20 dias que a ex-funcionária dele assediou ele. Aí? Eu pensei muito. E acho que não foi o lance da Dani, foi por essa mina, então eu já tava meio... por fora, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu também tô sabendo. É um programa lá da madrugada dele, teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou. E não foi pra lugar nenhum esse assunto. Então, assim, eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio... Juliana, isso aí, cara. Primeiro, nunca mais vai no programa. Ele nunca mais vai no programa. Pra falar bem a verdade, tá aí o João que não me deixa mentir. Há um tempo ele tá pedindo pra ir no programa, eu tô falando que eu não quero. E há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Agora que ele nunca mais vai mesmo, entendeu? Então, assim, se você acha que a gente vai tirar você do palco do programa pra receber ele, você tá maluco. Então, assim, isso acontecendo já me causa um tremendo alívio. Mas eu acho que não pode parar por aí, Juliana, porque você ficar com uma cicatriz assim, não sei, eu acho que... Enfim, eu também não vou tirar o seu lugar de ação, porque a ação tá na sua mão, eu tô aqui pra apoiar. Porém... O que você decidir... mais uma vez ele dizendo aí que tava ali pra apoiar, né? Pra fazer toda esse apoio, né? Toda essa vertente aí pra ajudar, né? A Juliana nessa situação. Olha só, a Isadora falou assim: Jesus amado, 46 minutos de vídeo.
Mas era o período, né, que ele precisava pra contar a história. A Giza falou assim, ó, ela não quis denunciar porque sabia que o público iria julgar ela, porque infelizmente a vítima sempre sai como culpada. Isso a Giza falou. Olha quem mais falou, a Kelly também disse assim, ó, mas mentir sobre o Danilo não ter dado apoio a ela, aí não, né? A Estela falou assim, isso só piorou a situação. O RR falou assim, aí depois que sai ela acusa o Danilo. Pra mim a fofoca tinha que ser explicada dessa forma. Isso daqui, né, o Rodrigo tinha falado, né? Tem que ser explicado dessa forma, não pode ser de outra forma, tem que ser deixar tudo aí certo que tinha acontecido ou não. Gente... Que polêmica, hein, gente? Olha, o Jorge falou assim, a denúncia começou quando o dinheiro acabou. Nossa, gente, tem gente sendo muito contra ela e tem pessoas aqui comentando coisas muito ruins que a gente não vai ler. Mas a Tainá falou assim, ó, nada invalida a dor dela, mas ela se recusou sim à ajuda dos meninos, né? E aí o pessoal aqui concordou também. E aí o pessoal falou assim, ó, acho que o pior foi ela falar que ninguém deu apoio pra ela, né? Porque as pessoas tinham dado apoio pra ela, mas de certa forma ela não havia tido, né, coragem de aceitar. A Josilene falou assim também, ó, pois é, não entendi ela ter jogado à tona só agora e ainda dizer que não teve apoio desde o início. Gente, o que vocês acham disso tudo, viu? Porque assim, é uma situação muito, muito tensa, né? Toda essa questão aí envolvendo a Juliana e o Danilo Gentili, né? O SBT, João, enfim, Otávio Mesquita. Esse caso aí que tá repercutindo agora, né? Com a resposta aí do Danilo Gentili também. Então, é bem tenso, né? A gente vê essa situação toda. E aí, a Kátia falou assim, ó, nossa, ela teve todo o apoio e negou. A Maria Eduarda também falou assim, ó, não devemos desvalorizar os sentimentos da Ju, porém ela agiu de má fé em relação ao Danilo e à direção do programa. Olha só também, a Fê falou o seguinte, Juliana perdeu qualquer oportunidade de volta a alguma TV aberta, desleal ao amigo. Gente do céu. E a Karine falou assim, ó, moral da história, ela se sentiu incomodada na época, mas preferiu se calar para manter um emprego, já que a pessoa contestada possuía certa relevância na emissora. Acontece muito. E aí, o que mais aqui, ó, ela teve apoio do próprio chefe, como teria medo de perder o emprego? E aí o pessoal falou assim, ó, o chefe dela é o SBT, se o SBT não quiser mais ela no programa, o Danilo não pode fazer nada. Eita lasqueira. Aí o pessoal falou assim, a Larissa falou o seguinte, olha, fiquei com pena do Danilo, gente. Olha, gente, que situação, né? Vamos continuar aqui vendo o vídeo, vocês vão comentando aí, já tocando na tela 2 vezes pra você ver, gente, e pra gente comentar. É muito tenso, né, essa situação? É muito complicado, gente. Eu vou com você, entendeu? Que tem nome, foi um tormento pro pessoal acreditar. Entendi, mas a princípio, só de eu não precisar, e se for o caso, eu vou abrir pro SBT pra não gravar com ele, porque já rolou bake-off também. Ô, Juliana, mas aí você não... Isso aí, cara, eu falo. Então, por favor. Eu vou negar pra sempre. Tá. Qualquer participação que ele esteja presente, então, já vai ser de um grande grado, porque eu não quero nada dele. Nem pedido desculpa, nem nada. E aí, o João, você estende pra mim também, que eu também não quero gravar nada com ele. Já emenda toda. Já vou emendar todo mundo. Ô, Ju, e fique claro, assim, se você pensar de novo, se você quiser, no momento que você quiser, a hora que você quiser, se você achar que tem que mudar a medida, eu e o Danilo vão estar do seu lado. Obrigada, eu sei disso agora, É que eu nunca me abri assim também, né? Nunca tinha entendido isso. Foi isso. O que eu entendi é que ele desceu direitinho pra ver a corda no ensaio, e depois ele desceu tudo fingindo que tava estabanado pra fazer a cena que ele achava que era engraçada. Foi isso que eu entendi. Eu vi e fico mal depois, imaginando o que você tá passando, porque eu vi a cena, ele vai e começa passando a mão no Danilo, aí você chega pra ajudar, ele começa passando a mão em você, aí ele finge que cai no chão, é um completo idiota. Exatamente. Ele chega passando a mão em mim, aí você já entende o seguinte, ó, o tiozão querendo ser engraçado. E pra mim, tava nesse campo, entendeu? Eu não imaginei que mas tava você ser engraçado nesse nível, na mesma medida com homem e com mulher, não existe, gente. É isso.
Lógico que pra uma pessoa que tem noção. Olha, é ela diferente, mas diz, um velho retardado- inclusive, nesse momento, né? Olha, mas um homem, uma mulher tem uma brincadeira nesse fato, desse jeito, não é legal, né? A Juliana diz isso, a gente precisa pontuar isso. Ela diz, mesmo que ela tá descontraída, mesmo que ela, né, tenha essa questão aí toda, que ela pode ter equivocado, ela diz o seguinte: mas uma brincadeira entre um homem e uma mulher nessa situação não é legal. Ela diz, né, ou seja, ela não tá confirmando com tudo e afirmando que tá tudo bem, né? Olha, vamos ver aqui o comentário. A Totoro falou assim: beijo, Totoro, você é incrível, viu? Tá aqui, agora vamos ler seu comentário. Você falou assim: isso, Giza, ela foi julgada e condenada. Ela errou em relação ao Danilo, mas ainda assim tem muitas dores e traumas. Eu também concordo mesmo, viu? Totoro falou assim, ó: tenha certeza que ela iria se ferrar em qualquer hipótese. A parte mais fraca sempre se ferra. Infelizmente, né, Totoro? Isso é muito difícil, né? Toda essa situação. A gente fica muito... a gente sempre pensa, né, que... infelizmente, né, quando a gente tá falando de uma mulher, ainda falando sobre essas questões, não é levado a sério na sociedade, né? Mas enfim. Ó, a Flaviana falou o seguinte: cara, as palavras da Juliana no final devem ter acabado com Danilo. Muita decepção, né? Eu vejo aqui muitas pessoas do lado, né? O Flaviano falou que tá do lado aí do Danilo, no caso, não é mesmo? Aí a Jéssica falou assim, ó: não tem nada a ver com o vídeo, mas o Danilo é tão bonito, véi. Aí o pessoal começou a falar aí sobre a beleza do Danilo Gentili, gente. Enfim, vamos aqui continuar vendo assistindo ao vídeo. Que acha que é engraçado, é outra coisa, entendeu? Então, assim, óbvio. E agora, é o seguinte, e não importa, entendeu, Ju? Porque o que importa é o seu sentimento. Então, o que eu reparei e deixei de reparar no dia, e o Danilo também, o que a gente viu e o que a gente não reparou, que no caso foi esse assédio que a gente acabou não reparando, a gente não leu isso, e depois eu não li a sua insatisfação, o trauma seu, que eu não acompanhei isso, porque agora você está externando oficialmente pra gente. Então, a coisa muda completamente. Então, eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá do seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório não só... Olha só, eles se prontificaram, gente. Tá nítido que eles se prontificaram em, se tivesse algum caso acontecendo ali, se tivesse, de fato, né, alguma coisa que a Juliana quisesse fazer a denúncia, eles estavam do lado dela. Eles deixou absolutamente claro essa situação aí. Só de não bater com ele já é satisfatório, porque realmente, né, muita dor de cabeça, não tem porquê. Só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila. Ele não pisa mais dentro do estúdio do The Noite. Obrigada, gente. Hoje eu Obrigada. vou um jeito de até mudar a vaga dele, porque depois ano que vem vai voltar as coisas, esse porra tem vaga lá na porta do nosso estúdio. Não, mas quanto a isso, eu dele lá pra nunca... casa do caralho, porque depois ele não sabe o que tá acontecendo, vai entrar lá. Ele é mó entrão, vai entrar lá pra encher o saco. Ah, é entendeu? verdade, é verdade. Tá, eu vou, mas assim... Você conseguiria? Sim. Então a gente vai ter que abrir a história pra SBT. Eu quero que tire a vaga do Otávio Mesquita da frente no Estúdio 2. Por que você quer tirar? Olha só, eles estão falando inclusive de tirar a vaga, né, do Otávio Mesquita ali, justamente pra não bater de frente ali com a Juliana. Então eles disseram isso, né, automaticamente aí, de que iriam também fazer isso por caso pra ela. Eu tô chocado, gente. O que vocês acham disso tudo? Porque pra mim, eu tô muito chocado olhando esse outro lado da história, viu? A Jéssica falou assim: a Juliana, além de ter estragado a própria carreira, acabou com a amizade com o Danilo, que ainda a protegeu. A Dulce falou assim, ó: nunca duvidei do caráter do Danilo. Aí teve assim, a Jade falou assim: olha a importância de gravar uma conversa. A Maria falou assim, ó: preciso dormir. A Soraya falou o seguinte: tadinha da Ju, mas ela não pode falar que o Danilo não tentou ajudar ela. Isso, exatamente, porque nesse vídeo ficou nítido que ele falou pra ela que iria ajudá-la de qualquer forma, né? A Paula Vitória falou assim: pois ela falou... Espera, não entendi nada, Paula. Ela falou que não contou e que não teve apoio de ninguém. Aí o Kaique falou assim: tadinha, nada, mentirosa. Nossa, gente, engana a menina de mentirosa, que é isso? A Soraya falou assim: mas a acusação dela é verdadeira. Imagina uma mulher pegando nas suas partes e você falando que é pequeno. Como você iria se sentir?
Como que vocês iriam se sentir, gente? De verdade. Eita lasqueira. Eita, ó, gente, realmente, imagina, né, o Otávio fez essa brincadeira com ela. Tá todo mundo aqui desmerecendo a Ju e falando isso aqui lá, mas e aí? Como se fosse o contrário, como é que a pessoa ia se sentir, né? Jojo falou assim, nunca que eu acreditei nessa história do Danilo. Tá muito bonitinha pra ser verdade. Eita lasqueira, tá muito redondinha, Jojo? A história tá muito redonda, né? A gente fica pensando, atenção, quando uma história é muito redondinha tem alguma coisa aí, né? A Kelly falou assim, ó, não acredito que fiquei do lado da Juliana. Tô do lado do Danilo agora até morrer. Ai, gente, eu não dou conta, vocês são terríveis. A Ingrid falou assim, caraca, sinto que ele ficou bem magoado. Gente, nesse chat é uma loucura. A Janaína falou assim, a Juliana, você pisou na bola falando do Danilo. Olha, o que a Totoro tá falando aqui? O tom do Danilo e do outro é totalmente vamos falar o que ela quer ouvir pra não encher mais nosso saco. Não cola pra mim. Ó, a Totoro tá falando que isso não cola mesmo não, né? Totoro, você concorda também com a Jojo aqui falou, né? Nos comentários que tava muito redondinha essa história, né? Muito... Essa do Danilo, né? Tá muito feitinha, muito bonita ali. Será que é isso mesmo? Mas assim, e os áudios, né? Ele mandou os áudios, né? Falando aí que ia ajudar, ia processar, ia mandar advogado, ia fazer tudo assim pra ela, ele se prontificando, mas será que ele só queria se ver livre mesmo? Olha, achei interessante você ter falado isso, doutor. Será que é só pra ele falar assim, vamos se ver livre, pra ela não encher mais o saco da gente? Supostamente, tá tudo no supostamente, porque a gente não tem que ir nas suposições, não é mesmo? Porque essa história ainda vai render muito mais. Com certeza vai ser uma novela. Melhor do que Vale Tudo. Totoro falou assim, já passei por assédio algumas vezes durante a juventude. E é horrível. Nossa, Totoro, eu sinto muito que você tenha passado por essa situação. E é difícil, né? Porque quando você vai contar, as pessoas não acreditam, não levam muito a sério, né? E isso é um problema mesmo na sociedade. A gente vê realmente isso, né? E vocês acham, gente? O que vocês acham aqui, ó? Vocês aqui do TikTok, o que vocês achando da situação toda? Olha o José Martins... Beijo, José Martins. Falou assim, bom dia, feliz Páscoa e um ótimo final de semana pra você. Beijo, José. Obrigado aí, viu? Vou estar participando aí da nossa live. Brigadão pra você também. Uma feliz Páscoa. Que seja com muito amor, muito chocolate. Que seja sensacional, viu? Pra você. Gente, olha só também que a Gisele falou assim, ó. Sou mulher. E achei essa mulher super sem noção, querendo atenção porque viu uma artista ganhando apoio. Ela quer queimar o SBT porque foi demitida. O Otávio Mesquita, que é insuportável, foi só um instrumento para atingir a emissora. Gente, eu comecei a prestar atenção que poucas pessoas gostam do Otávio Mesquita, né? Assim, eu não lembro de ter assistido nada com esse cara. Mas ele é mesmo insuportável, o que vocês estão falando? Será que é isso mesmo? Supostamente? Porque tem muita gente falando que ele é insuportável. A Lucélia falou assim, nossa, os caras foram super gente boa, deram todo o apoio pra ela, e ela ainda teve coragem de falar que não teve apoio. O Emerson falou assim, depois dessa não há argumentos. Então bora finalizar para ver se realmente não há argumentos aí desse caso, gente, com o Danilo. Meu Deus, que situação, bora lá. Entendeu? Aí precisa ver. Eu acho que tem que abrir. Ele não vai mais pro SBT, Eu acho que tem que abrir. Mas... Então, que agora ele é grupo de risco, por isso que ele não tá indo, né? Então, mas aí é isso. Então, se vocês quiserem falar sobre vaga do estacionamento dele, aí a gente vai ter que abrir o caso do SBT. E... Meu não, voto quanto é a que sim. isso, e só blindar qualquer tipo de gravação, que ele esteja de elenco também. Tá. É só isso mesmo. Não. Sobre elenco, não tem mais conversa. Elenco de noite Otávio Mesquita, e de noite é todo mundo. É do bailarino, vamos dizer assim, ao Danilo. Então, assim, não vai participar mais, e ele não participa mais do nosso programa. Foda-se. Eu não estou nem aí, tá bom, Ju? Tá, mas pra a isso. princípio levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo, vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. Ó, mesmo ela falando assim, não quero ir pra frente com essa questão que aconteceu aí com o Otávio Mesquita. Ela falou assim, mas eu não quero
ficar no mesmo ambiente que ele, né? O Emerson falou assim, depois dessa, no argumento, a Estela falou assim, eu fiquei com dó dela na ligação com eles que o Danilo mostrou. Acho que ela tava chorando e estava super vulnerável. Acho que o Danilo nem o diretor foram errados. Eles respeitaram ela e não queriam expor, mas achei desleal ter exposto esse momento de fragilidade emocional dela. Gente, tenso, né? Tenso mesmo, né? A Totoro falou assim, concordo, a história do Danilo está muito redondinha. A Totoro falou também, ele é nojento, já tive o desprazer de interagir com ele num coquetel. É isso mesmo que aparenta. Se eu pudesse contar... Eita, Totoro, você tem a fofoca aí pra contar pra gente? Eita, que babado é esse? Olha, a Kelly falou assim, eu amo Danilo. Tô feliz de saber que ele foi justo com a situação. A Lara falou assim, ela recebendo todo o apoio, mas essa história tá muito redondinha. Essa história dele, cadê as datas dos áudios? Olha, não temos as datas dos áudios. Ele postou... o vídeo dele aqui, quando ele postou, não tem, tem um horário só. Mas eu acho que é da pandemia, né? Porque eles falam que, inclusive, que o Otávio é de risco, né? E que não ia no programa, algo nesse sentido, né? Então, beleza. Bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão, até segunda. Até segunda. Até, beijo. Isso aí, isso foi 4 de dezembro de 2020, quase 4 anos e meio depois que ela... Ah, ele citou, a 2020, 4 de dezembro, a data. Daquela cena, ela fala no áudio várias vezes, voltem e ouçam, que eu não sabia disso, que o João não sabia disso. Não tinha como a gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Ela não deixa levar pro SBT. Olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei pra ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele. Ó, vamos ler os prints. Olá, doutor, tudo bem? Sexta-feira, a Juliana, no meu programa, me contou que se sentiu assediada com um convidado durante a gravação de uma entrevista de 2016. Eu nunca soube que ela se sentia assim. Sempre achei que o que tinha rolado ali era uma galhofa com um cara mala. De todo modo, quando ela me contou na sexta-feira, eu decidi que deveríamos levar o caso adiante e denunciar. Ela disse que não quer denunciar nada. Eu insisti para que ela lesse a história adiante e ela disse mais de uma vez que não quer. Porém, eu tô indo pro SBT e já tô... e tô a fim de formalizar a denúncia eu mesmo e tomar as medidas cabíveis. Como eu devo proceder nisso? Eita! Eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Se tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo? Manda pra... Ó, e aqui, supostamente, o advogado falou assim, Danilo, bom dia, que situação horrível. Danilo, eu entendo sua preocupação, mas isso é uma decisão exclusiva da Juliana. Não cabe a você ou ao SBT levar para frente algo que a exporá. Se ela decidiu não levar para frente, paciência. Recomendo que não faça nada à revelia dela. Sigo à disposição. Isso o advogado dele, né? Supostamente o advogado dele. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi a minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia. Ela não quer. O João quer fazer a denúncia. Ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado. Estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz. Se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que... uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023, eu vou entrevistar a Elisa Bravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido de ele não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, dê um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo.
É coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então você não vai falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Gente... Me pegou nessa, tá bom? Tenso, É hein? isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Eita, ele terminou o discurso dele com essa frase de militante. Como assim? Como assim criticando os militantes? Gente, esse vídeo aqui foi importante pra gente ver o outro lado da história, né? O lado aí do Danilo Gentili. Ele comentou sobre essas questões aí envolvendo tudo desde o início em que ele tomou partido, né? Que a Juliana havia dito pra ele. Partido esse que aconteceu ali depois que a Dani Calabresa tinha falado sobre as questões do Adnet, e aí a partir desse momento que a Juliana tomou conhecimento de que aquilo que tinha acontecido há um tempo atrás realmente tinha sido um caso de abuso e que ela não tinha gostado daquilo que tinha acontecido, né? E aí, gente, nas conclusões que a gente chega aqui sobre esse caso é que versão a Juliana contará após isso, né? E a gente tem o próximo vídeo dela, que ela está falando exatamente sobre essa situação. Olha só o que ela diz, né? Ela fez esse posicionamento posteriormente, visivelmente abalada, né? Ela está abalada aqui nesse vídeo que a gente pode ver. E aqui ela vai falar sobre essa situação toda que aconteceu com ela e o Danilo. Gente, já comenta aí o que você acha dessa situação toda. Tem muita gente contra, tem muita gente criticando. Olha só, temos aqui o comentário. O comentário da Vanessa. A Vanessa falou assim: perdeu o emprego e perdeu o amigo, perdeu tudo. A Milena falou assim também. Ela já admirava o Danilo há muito tempo. Será que ela se tornou uma Yu? Ué, gente, Yu? Como assim? Tá falando da série lá do... Ai, como é o nome dele? Do Joe Yu, da Netflix? Acho que não, gente. Ela não é o Stalker, não. O que é isso? A Cici falou assim: só consegui aprender que independência do quanto você ajude uma pessoa, ela nunca será grata a você. Eita lasqueira, gente. Daniele falou assim, ó: deu pra sentir que ele ficou muito magoado com o que a Juliana falou. Eu também ficaria se estivesse na situação dele, gente. Ai, muito tenso, né? Muito tenso. Será que é isso mesmo? Vamos ver então o posicionamento de Juliana. O que ela disse aí pra gente? Oportunista, agora eu tô sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, o João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do... Olha. Será que temos reviravolta? O Danilo falou uma frase da Juliana e agora ela está respondendo que ela sim tinha dito que só tinha visto o peso daquela situação toda acontecendo lá em 2020, quando ela viu ele defendendo o outro caso, né? O Márcio Smelling na internet.
Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, não vou denunciar esse cara. Quando eu falo que Danilo e o diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Meu medo... Olha, isso aqui é interessante também, né? Porque antes disso, ela não havia... quando ela fala que não teve apoio, foi antes. Supostamente, nessa a versão dela que ela está falando, supostamente antes, né? Que ela não tinha tido aí, de certa forma, esse apoio, né? Que ela precisava ali naquele momento. Gente, muito difícil, né? Olha que situação, meu Deus do céu. Gente, já vai comentando aqui o que você acha dessa situação toda, porque eu acho chocante, assim, de verdade. Eu acho que tá com delay, né? Eu acho que tá com delay esse meu vídeo. Mesquita era real, eu tinha medo. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro. Eu tinha medo. É real esse medo. Bom, é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do de noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Porque quando Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia. Mas o incômodo existia. E que eu era trancada no banheiro, essa parte você não explicou, né, Danilo? Essa parte não explicou mesmo, não. Como assim? A Juliana era trancada no banheiro. Ele não falou em nenhum momento disso, que eles trancavam ela no banheiro. Quem trancava a Juliana no banheiro, gente? Gente do céu. Que situação, não é mesmo? Olha, essa situação ela se reverberou muito, viu? Se reverberou muito aqui nas redes sociais. Difícil, né? Eu tava sendo chamada de oportunista. O William falou assim, olha, você é ingrata, Juliana. A Laísa falou assim, o que eu acho é que ela tá nervosa, se expressou mal no primeiro pronunciamento e causou muito mais hate contra ela. O que o Otávio Mesquita fez é deplorável, mas pelo que eu entendi, todos do De Noite prestaram total apoio a ela a partir de 2020. Nossa, a Laísa fez esse comentário aqui perfeitamente. Só a partir de 2020, mas anteriormente ninguém tinha feito nada, né? A Má falou assim, ó, pelo que eu entendi, ela queria que eles falassem com o SBT do ocorrido, para que ela não fosse demitida. Foi o que eu entendi, posso estar errada. Não, na verdade ela falou que não ia perder o tempo com ele, né? Na verdade, porque ela achava que muitas pessoas já tinham entrado, supostamente, já tinham entrado ali com ação contra o Otávio Mesquita e não havia conseguido ganhar a causa, né? Foi isso que eu entendi. E aí a Dedê falou assim, ó, todo mundo sabe que a Dani Calabresa meteu o louco, né? Se informe. O Kevin falou assim, mano, a treta dela era com o Otávio Mesquita, agora ela foi pra cima do Danilo pra chamar mais atenção pra mídia. Eita lasqueira. O Wender falou assim, ó, força, Ju, você está sozinha nessa. Gente, a internet é terrível, né? A internet é terrível. Falou que ela tá sozinha. O Saulo falou assim, se ele não tivesse gravado essa conversa... Aí o pessoal aqui, ó, descendo-lhe o cacete de inteligência. Aí a Elisa também falou, essa história tá muito redondinha, esse discurso dele tá muito redondo, não gosto de coisas redondas. Ai, gente, que horror. O Felipe falou assim, a Juliana tá tirando o foco do Otávio Mesquita e tá atacando o Danilo, é isso mesmo que eu entendi? A Grazi falou assim, ela diz que quando se referiu que não teve apoio foi de 2016 a 2020. Porém, no auge da ligação com Danilo, o diretor de 2020, ela fala, vocês não têm noção do que passei, porque eu nunca falei. A Bianca falou assim, me julguem, mas essas pausas, essas falas mansas
e esse olhar não me traz verdade. Aí a Sirlene falou assim, cala a sua boca. Ai, gente, Juliana está correta sim, ela é a vítima, parem de tratar ela mal. Aí aqui, gente, o Antônio falou assim, Danilo defendeu ela mesmo o tempo todo e ela acusou de racismo e ainda continuou no erro. Gente, olha, isso aqui virou uma novela mexicana, né? Virou uma novela mexicana. Olha só, o WF Santos falou assim, boa tarde, Conde, vou fazer comida, já volto. Boa tarde pra você, WF Santos. Beijo pra você, beijo pra todo mundo que tá entrando aqui também. Já vai deixando seu coraçãozinho aí na tela, gente. Se você tá gostando dessa situação, comente também o que você achou desse caso da Juliana e também aí o caso do Danilo Gentili, gente. Porque assim, isso bafafá, gente, de verdade, é uma história muito tensa, né?